Você achou que sabia de tudo sobre o Pennywise, né? Achou que o final de It, Bem-vindos a Derry, seria apenas mais um susto barato. Mas esquece isso, porque o que a gente viu nesse último episódio não foi só um encerramento, foi, na verdade, uma virada de chave completa na mitologia do Stephen King. A gente teve vários acontecimentos, revelações sobre o futuro do Clube dos Otários, sacrifícios brutais, e também eu vou contar aqui pra vocês o porquê o Pennywise não se levantou rápido no confronto final, que muita gente ficou comentando sobre isso. Mas será que esse final entregou tudo que prometeu pra gente, ou ficou com aquele gostinho de queria mais? Hoje eu vou destrinchar com vocês cada segundo desse final de temporada explosivo, que foi muito bom, e explicar aquela conexão insana que tem com o futuro e te contar o porquê a cidade de Derry nunca mais vai ser a mesma. Mas antes de eu continuar aqui, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Thalia Mantinho. Bom, vamos direto ao ponto aqui. O episódio começa com aquela vibe sobrenatural, aquele nevoeiro denso rolando pelas ruas de Derry, e eu olhei aquilo e eu já pensei na hora. Ok, agora o bicho vai pegar e vão soltar as criaturas do nevoeiro, do Stephen King na cidade. E assim, a atmosfera estava perfeita, densa, sufocante, mas eu preciso ser honesta com vocês. Logo de cara, se você, assim como eu estava esperando a questão das criaturas gigantescas surgindo da névoa, devorando a população, bom, não foi dessa vez. Porque a gente não viu os monstros cósmicos em massa que a abertura estava sugerindo pra gente por conta do nevoeiro, mas isso foi ruim? Não necessariamente. Ao invés de dispersar a nossa atenção com monstros aleatórios, com CGI, a série tomou uma decisão criativa e inteligente. Focar no verdadeiro pesadelo, o foco foi 100% no Pennywise. E vamos combinar? Quando a gente tá falando de Bill Skarsgård em cena, a gente não precisa de mais nada. A situação sai do controle muito rápido e a gente descobre que o Pennywise acordou antes da hora. Por quê? Porque aquela missão militar desastrosa removeu o fragmento cósmico que mantinha a jaula dele fechada. Agora a entidade está solta, furiosa e com um plano muito, mas muito cruel. A sequência na escola é perfeita, o diretor tenta manter a ordem entre muitas aspas, porque ali é o Pennywise, ele está usando ele como uma marionete, no caso ali. E aqui a série mostra para que ele veio. Não tem censura, não tem piedade. O palhaço aterroriza as crianças e em seguida usa um dos seus poderes mais icônicos, as luzes da morte. Ver todas aquelas crianças entrando em transe instantâneo foi perturbador. Ele não tá apenas caçando para comer, ele estava controlando. O Pennywise começa a marchar com elas estrada fora, numa referência clara e macabra ao flautista de Hamelin, e ele tá levando o futuro de Derry embora. As únicas que escaparam foi o trio ali, a Lily, a Marge e a Ronnie, porque convenientemente elas não estavam na escola. E claro, o Will já tinha sido levado desde o final do episódio anterior. Enquanto as crianças são levadas, o núcleo dos adultos estão em pânico total. O Major Helen, que passou a temporada toda tentando manter o controle, finalmente quebra. A esposa dele, a Charlotte, está perdida sem saber como salvar o filho. Mas quem brilha aqui é a Rose. Ela é a guardiã do conhecimento. Ela sabe que a adaga cósmica não é apenas uma arma para ferir, ela é uma chave. Ela pode substituir o fragmento roubado e fechar a cela do Pennywise. Agora uma pausa para falar de um dos meus personagens favoritos, o Dick Hallorann. Gente, a construção dele foi muito boa. Ele é a única pessoa que pode guiar o Major até a adaga porque ele sente as coisas. Ele tem o brilho, mas o cara tá no limite. As vozes na cabeça dele, os fantasmas das pessoas mortas, ele tá prestes a tirar sua própria vida, que é uma cena bem pesada e triste, mas o Major Helen dá pra ele um motivo pra lutar. Salvar uma criança. E a Rose, com todo o seu conhecimento ancestral, prepara um chá de ervas que finalmente silencia as vozes da cabeça do Dick. É incrível ver a mudança de postura dele. Assim que a mente dele clareia, o poder dele foca. Ele começa a sentir o poder da adaga, ele sente as crianças com ela. O Dick Hallorann que a gente ama, o futuro cozinheiro do Hotel Overlook, finalmente assume o comando. Voltando para a perseguição, a gente tem a Lily, a Ronnie e a Marge na cola do Pennywise. Mas tem um problema sério aqui, a adaga cósmica. A série deixou claro que segurar esse artefato tem um preço.
A Lily tá segurando a adaga há muito tempo e ela começa a ficar agressiva, paranoica, quase como o Frodo com o anel em O Senhor dos Anéis. Ela ataca os amigos verbalmente, tenta fugir sozinha e é preciso que a Ron e a Marge praticamente lutem contra ela para tirar a arma da mão dela antes que ela faça alguma besteira. E é aí que a gente chega em um dos momentos mais importantes de toda a temporada. O grupo alcança o Pennywise e ele tá com as crianças, mas a adaga o mantém afastado. Ele puxa a Marge para longe do grupo e a gente já pensa que já era para ela vai de arrasta. Mas o diálogo que acontece aqui muda tudo. Ele olha para Marge e diz para ela sobre o futuro, fala sobre o Richard Tozier, que vai ser responsável por matá-lo no futuro, que no caso é o filho dela. E sim, a gente tá falando do Rich, aquele boca suja do Clube dos Otários. O Pennywise sabe, ele sabe que o Rich vai ser a peça-chave do ritual de Shud que vai derrotá-lo daqui 27 anos. Ou melhor, no segundo filme. E a intenção dele é clara, matar a mãe agora para que o filho nunca nasça. E ele abre aquela boca cheia de dentes e avança para matar a Marge, mas ele acaba travando. Mas por que ele travou? Na verdade, é por conta que o Halloran conseguiu entrar na cabeça dele. Enquanto isso, a cavalaria chega com o Halloran deitado na van, e eles começam um resgate ali. Mas a série lembra que a gente tá numa tragédia. Enquanto eles tentam levar a adaga pro ponto que é o foco para selar o monstro, os soldados do General Shaw abrem fogo. E a gente tem embaixos aqui. O Tenniel, o coitado, leva um tiro fatal no pescoço e o Major Halloran leva um tiro na perna. Mas a melhor cena de morte da temporada, talvez da série toda, estava guardada aí pro General Shaw. O Major Halloran ferido passa a adaga pro filho, Will, diz para ele terminar isso. Enquanto isso, o General Shaw, aquele militar arrogante que quase condenou a cidade inteira, vê o Pennywise congelado. E o que ele faz? Ele não atira, ele não foge, ele admira e ele se aproxima do monstro olhando como se fosse uma escultura. E ele fica fascinado pelo poder. E o Pennywise, bom, ele consegue descobrir que o Dick Halloran estava na cabeça dele e volta e vê o general na frente dele, que diz que ele está livre. Mas infelizmente para ele e felizmente pra gente, o It lembra do cheiro dele e ele arranca a cabeça do Shaw com uma mordida só. E é absolutamente satisfatório. Foi um fim perfeito para um vilão humano que se achava maior que a natureza. Com o general fora do caminho, o Pennywise foca no que interessa, impedir que fechem a prisão dele. O Dick Halloran e o Halloran tentam segurá-lo, a bala, mas gente, é o Pennywise. Balas são cócegas para ele. Ele começa a se transformar, assumindo uma forma final monstruosa, uma criatura com garras afiadas, pronta para massacrar todo mundo. O Will tá tentando cravar a adaga no solo no ponto exato, mas uma força invisível o impede. É como se a gravidade estivesse contra eles. A Marge, a Lily, a Ronnie, todos tentam ajudar empurrando a adaga, mas não vai. O Pennywise está chegando perto, a morte é certa, e aí vem o plot, porque, assim, eu confesso que me pegou pela emoção, eu até chorei. O Dick Halloran, com seu brilho, consegue ver algo que ninguém mais vê. Ao lado das crianças surge o espírito do Rich. Lembra o Rich, o garoto doce que se sacrificou anteriormente? Ele aparece de forma espiritual, coloca as mãos sobre as mãos dos amigos e dá a força final que faltava. É um momento de o poder da amizade. É meio clichê? Talvez. Mas dentro da obra do Stephen King, onde a crença e a união são as únicas armas contra o mal, fez todo sentido. Com a ajuda do fantasma do Rich, a adaga afunda no sol. Bom, o Pennywise é sugado, trancado e forçado a entrar em seu sono de 27 anos. O perigo passou, o monstro dormiu, mas as cicatrizes ficaram. A gente tem a parte emocionante, o funeral do Rich, que confirma que ele foi o verdadeiro herói silencioso dessa história. A Rose chora a morte do sobrinho, mas sabe que o sacrifício valeu a pena. Agora a gente vai ligar os pontos pro futuro. A Marge conversa com a Lily e confirma que o Pennywise disse que ela vai ter um filho e ela vai dar um nome pra esse filho em homenagem ao amigo morto. Mas a gente sabe que o Rich vai herdar mais do que o nome. Ele vai herdar essa guerra. A conversa delas deixa um gancho assustador. O Pennywise pode tentar voltar no tempo ou manipular as linhas temporais para matar os ancestrais dos Losers. E isso abre uma porta gigantesca para a segunda temporada, que pode ser algo totalmente diferente, talvez até explorando outras eras de Daryl. E um destino que me marcou e que eu esperava que talvez ele ia citar sobre é do Dick Halloran, que ele decide seguir a carreira de culinária em um hotel. E sim, ele tá indo pro Hotel Overlook e a gente sabe que o destino dele não é
é dos melhores ali. Mas ver ele saindo de Derry com a esperança foi legal. Agora, sobre o Major Helen e a Charlotte, eles aceitam a proposta da Rose, eles ficam em Derry, eles se tornam novos guardiões dos fragmentos e eles vão vigiar o sono do monstro. E assim, gente, é algo que já era previsto acontecer, até porque tem o Mike Helen, tem que seguir a tal linhagem e tudo mais. E eu acho que se eles saíssem da cidade não ia fazer muito sentido eles voltarem. Enfim, depois de tudo que eles passaram, né? Agora a Ronnie e o Will, o casal lá, tem que se separar, mas rola aquele beijo de despedida e promessa de que o Will não vai esquecer. E a tal da inocência, né? Agora bora pausar aqui um segundo para responder uma das perguntas que eu vi muita gente fazendo, tá? Por que o Pennywise simplesmente não levantou logo depois que o Major Helen estourou a cabeça dele? Bom, a resposta não está na biologia, ela está na metafísica do universo de Stephen King. Tudo se resume ao poder da mente e da crença. Lembra o final de It, a Coisa, capítulo 2, onde eles vencem diminuindo o palhaço, fazendo ele se sentir pequeno? O princípio aqui é o mesmo. O Major Helen não apenas atirou nele, ele atirou com convicção absoluta. Ele acreditava com cada célula do corpo dele que aquele tiro poderia ferir o monstro. E no Macroverso do King, a crença molda a realidade. E é por isso que o Pennywise teve que recorrer às luzes da morte contra o Major. Ele usa esse recurso justamente em quem não tem medo ou em quem é uma ameaça difícil de caçar. O Major não estava com medo, ele estava com ódio, e isso o tornava perigoso. Além disso, tem uma regra de ouro também, que eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal para vocês, que o Pennywise precisa respeitar as limitações da forma física que ele assume. É a mesma lógica do lobisomem lá. Se ele se transforma em lobisomem, ele ganha as garras e a força, mas também é da fraqueza contra as balas de prata. Naquele momento, ele estava em uma forma quase humana, com o cérebro ainda em regeneração, não totalmente desenvolvido. Quando o Major atira acreditando no dano, o corpo físico do monstro sofre o impacto real dessa crença. Quer a prova disso? Logo depois, a Rose, ela descarregou uma arma no Pennywise e não fez cócegas nele. Bom, por quê? Porque naquele ponto a Rose já tinha perdido a esperança, ela não acreditava mais que eles tinham chance. Sem crença, a bala é só metal, com crença, a bala vira uma sentença. E quando a gente achava que já tinha acabado, a tela escurece e aparece um ano antes do próximo ciclo. Estamos no futuro, quase na época do primeiro filme de It. Nós vemos a Ingrid agora, uma senhora idosa internada no manicômio de Juniper Hill, e ela nunca se recuperou do encontro com as luzes da morte. Coisa que eu queria contar pra vocês é que essa cena tem um peso muito, mas muito maior, porque a atriz Joan Gregson faleceu em junho desse ano, aos 92 anos, e ela participou do It, a Coisa 2 como Ingrid, e agora em It, Bem-vindos a Derry, e fez essa última aparição. Gente, eu fiquei bem triste de saber disso, e que ela descanse em paz, gente. Ela é muito fofinha, tá? Por mais que ela faça esse papel da questão de ser a filha do cara que foi pego pelo Pennywise, tá? Ela foi algo importante e ela conectou o filme e tudo mais. Eu achei muito interessante que ela participou. E logo depois, quem tá no quarto? Uma garota ruiva, chorando, devastada, porque acabou de descobrir que a mãe se matou. A câmera gira e sim, é a Sophia Lillis reprisando o seu papel de Beverly jovem. E gente, eu me arrepiei aqui. Não foi só um fanservice, foi a série dizendo, olha, tudo que vocês assistiram aqui tá 100% conectado com os filmes. E a Ingrid idosa olhando para Beverly cria uma ponte direta entre a geração de It, Bem-vindos a Derry e também o Clube dos Otários. Foi uma cereja do bolo para fechar a temporada. Então, qual é o meu veredito final de It, Bem-vindos a Derry? Demorei, né, mas cheguei para falar sobre. Olha, nada perfeito, eu achei que ia ter mais monstros, tal, ia ter alguma conexão com Todoust ou algo assim. E eu achei que a resolução com a adaga foi um pouquinho fácil demais, sem tantas mortes no elenco principal quanto eu esperava. Sim, foi um final meio Disney, igual a galera fala, com aspecto de salvar quase todo mundo. Mas tirando esses detalhes, a série tá fantástica. Ela expandiu a mitologia sem desrespeitar os livros, deu profundidade ao Pennywise, transformando ele em uma ameaça mais complexa e principalmente fez a gente se importar com personagens que a gente nem sabia que existia em relação a filmes. A conexão com o Rich, a jornada do Dick Halloran, aquele final com a Beverly, mostram que os roteiristas sabem exatamente o que eles estão fazendo. E essa não é uma série caça-níquel e tal, é uma carta de amor ao universo do Stephen King. E se a segunda temporada confirmar essa ideia de viagem no tempo, ou que o Pennywise estava caçando as linhagens em outras épocas, a gente está diante de um potencial clássico
clássico da TV. E agora eu quero saber de você, o que você achou dessa revelação do Rich, o final também com a Beverly, te pegou de surpresa ou você já desconfiava? Deixa aqui a teoria que você acreditava até então, se confirmou, se não se confirmou, me conta aqui nos comentários. E se você curtiu essa análise e quer mais vídeos desvendando os mistérios do cinema e das séries, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque é só um clique e ajuda demais aqui. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.